Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal realizou nesta quarta-feira audiência pública para discutir a fiscalização das inserções de propagandas políticas durante as eleições. Críticas à atuação do TSE e do STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, dominaram as manifestações. Inclusive, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele voltou a defender a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar. Eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá. Eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada e no domingo resolvi ir e resolvi falar. Eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Costa, ele foi aplaudido nessa fala. Sim, primeiro, boa noite, Felipe, boa noite, William, e a toda a audiência da Jovem Pan. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no programa Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, e ele foi categórico nas afirmações dele com relação ao pedido de aposentadoria. Ele antecipou exatamente porque ele não concordava com o que acontecia no âmbito do TSE, e a visão dele era muito clara desde aquela época. Na verdade, isso vem sendo objeto de críticas por parte da direita, dos conservadores, há muito tempo. O tom envidado pelos ministros nos discursos públicos já demonstrava algo muito errado que acontecia com a nossa República. O ambiente já estava contaminado por esse pensamento, por essa maneira de agir que é totalmente deslocado do nosso ambiente institucional. Ele é voltado para um ativista político, para um ongueiro, para um militante, não para um ministro do Supremo Tribunal Federal. A verve carregada com a retórica antidemocratas, falando que quem era de direita, e eles usam a expressão bolsonarista, em tom pejorativo, para diminuir esse grupo, esses agrupamentos de pessoas gigantescos que iam se avolumando aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, tudo com esse intuito de desmerecer. É um problema menor. Lembra da fala do Barroso? Não é só o Alexandre de Moraes, tem o Barroso também. Barroso falou, dia 7 de setembro veremos o tamanho do fascismo no Brasil. Então, essa verve carregada, por si só, meu caro William, Felipe e para toda a audiência que está nos ouvindo, só essa verve carregada desses ministros, para mim, já era motivo suficiente de impedimento. Ponto. Mas nós temos uma série de atos e fatos que remontam desde a perseguição lá atrás, com o começo do inquérito das fake news, que virou esse inquérito do fim do mundo, das milícias digitais, uma série de ações mais do que suficientes para colocar todos os ministros que participaram ativamente desses atos ilícitos no campo da ilegalidade, no campo da ilicitude. Isso é concreto. E não adianta chegar um professor pós-doutor da PUC ou da USP e falar, não, isso daí é defesa do Supremo Tribunal Federal. Perseguição de jornalista, perseguição de canal de televisão, perseguição e manifestações amplamente contrárias aos brasileiros, inclusive chamando-os de fascistas e por aí vai, sim, isso daí já é mais do que motivo suficiente. Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Esse senhor foi aplaudido quando pediu a prisão de Alexandre de Moraes, ou seja... Eu aplaudiria também. Você já viu isso na nossa República em algum momento, esse tipo de pré-julgamento ou julgamento de uma pessoa, de uma figura de um ministro? Ele foi aplaudido pela claque do Bolsonaro e pelos aliados do Bolsonaro, porque não tem razão nenhuma para aplaudir um discurso político
e antijurídico deste. O Marco, para variar, ele não vai no cerne da questão, né? Pedir a prisão do Alexandre de Moraes, isso é bizarro. Isso demonstra que a gente perdeu completamente a noção da convivência em sociedade e na convivência da democracia. Falar que você quer prisão de um ministro, de um juiz, porque você não concorda com a decisão dele, é um nível de bizarrice assim que eu nunca vi antes na minha vida. E muito me surpreende o Marco, né, falar que ele aplaudiria uma pessoa usando a retórica para falar um absurdo desse. Eu quero a prisão do Alexandre de Moraes. Ele está completamente equivocado, esse desembargador aposentado. E a sociedade ganhou, e muito, com a aposentadoria desse desembargador. Com certeza, ele era um mau juiz, né? Ele era um juiz que não se atia, não ligava para a lei, só para a retórica, não é? Isso é um absurdo. Por mais que eu discorde de várias decisões do STF, e por mais que eu discorde de várias decisões da justiça em geral, né? Eu que sou uma pessoa que trabalho com direito, né? Eu sou advogado, né? Eu já me deparei várias vezes com decisões injustas, decisões que eu considero completamente equivocadas, mas nem por isso eu ataco a instituição da forma como esse senhor atacou e da forma que o Marco está atacando aqui agora. É um absurdo, não tem nenhum tipo de justificativa. Me fala no Código Penal qual o crime que o Alexandre de Moraes cometeu, crime penal para ir para a prisão. Nenhum. Ele errou em vários momentos ao decidir, e principalmente em questão do inquérito do fim do mundo, que eu realmente concordo com o Marco, ele errou em limitar a liberdade de expressão, quando não se deve limitar a liberdade de expressão, mas agora, falar que o Alexandre de Moraes tem que ser preso, isso é um ataque à instituição, isso é bizarro, não tem lógica nenhuma, não tem fundamento nenhum. Eles têm que parar com essa brincadeira de achar que a democracia pode ser atacada a todo momento, entendeu? Eu gosto de falar aqui o exemplo, né, que a democracia é como se fosse um vaso de cristal, né? Eles têm que tomar cuidado o tempo inteiro, porque qualquer coisa ela trinca. E se trincar, gente, não volta ao status quo nunca mais. Eu acho que você não respondeu a pergunta. Ele não respondeu a pergunta. Ele não só, mas deixa eu aproveitar só e fala do regime judicial. Tem um problema sério aqui na construção do raciocínio do Felipe, e é bom porque ele ilustra bem o pensamento esquerdista. E a gente pode cutucar não é esquerdista, não. O cérebro esquerdista. O meu argumento é a Constituição Federal. E o Felipe ele faz uma confusão clássica de autoritários, né? de pessoas que têm essa gana por poder. Autoritário, Marco. Que acabam confundindo instituição, no caso o Supremo Tribunal Federal, com a pessoa física do ministro que cometeu as ilicitudes. Os crimes que ele cometeu estão relacionados a abuso de poder. Tem uma lei para isso, especificamente para isso. Estou com ela aqui, inclusive. Abuso de autoridade. Lê a lei, Marco. A lei 13.869. Lê o dispositivo aí que fala que pode ir para prisão. E você consegue, inclusive, condenar, dentro de vários artigos aqui, né, vários artigos, por conta dos atos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso porque tem, assim, a dúvida inexiste aqui. Essa é a verdade. Como a grama é verde e o céu azul, a impressão digital de ministros que abusaram da sua autoridade está lá. Está lá. O que as pessoas não aguentam mais e que gera essa revolta popular não tem só a ver com eleição, que nem o nosso colega de esquerda quer, de alguma forma, convencê-los. O que acontece hoje em frente aos quartéis, o que acontece hoje nas redes sociais, o que aconteceu nessa audiência do Senado tem exatamente a ver com a impunidade de ministros que abusaram da sua autoridade e do seu poder. E as pessoas querem ver punição de pessoas, como esses ministros, que transgridem completamente o ambiente institucional, constitucional brasileiro. Marco, isso. William, só colocar um ponto aqui. Ele confunde STF com ministro. Autoritarismo e viés autoritário é você não observar a legislação. Autoritarismo e ser autoritário, na minha opinião,
é você pedir a prisão do ministro do STF, que faz parte de um poder, porque você discorda da decisão dele. Sem qualquer tipo de processo legal. É um absurdo. Não tem nenhum tipo de justificativa que você está colocando.